Então vamos agora meditar na palavra do Senhor, naquilo que o Espírito de Deus, ele quer falar conosco. Deus tem algo muito tremendo para compartilhar ao nosso coração nesta noite. Está lá no livro de Atos, capítulo 8, 4 versículos apenas. Do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos meditar nesta palavra. Nos diz assim a palavra do Senhor: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Antes, amados, de entrarmos naquilo que o Espírito de Deus quer falar diretamente ao nosso coração nesta noite, nós vamos voltar um pouco na história, vamos voltar um pouquinho somente para entrarmos dentro daquilo que Deus quer revelar ao nosso coração. Tudo começou, meus amados, a igreja do Senhor depois da descida de Pentecostes, e ali os discípulos totalmente cheios do poder do Senhor, com grande ousadia. Deus operou maravilhosamente através dos teus servos. Deus derramou com grande eloquência a unção dele. Todos estes começaram a anunciar o evangelho de Cristo Jesus. E a igreja, meus amados, ela foi crescendo, ela foi crescendo. Enfim, amados, então, depois ali da descida de Pentecostes, a igreja do Senhor Jesus, ela começou de uma forma fervorosa, de uma forma grandiosa. Os cristãos, todos aqueles que foram recebendo a mensagem através dos discípulos, daqueles apóstolos, aqueles homens cheios da eloquência, cheios do poder do Senhor, e a igreja foi se formando. E muitos foram se convertendo ao evangelho. Muitos foram recebendo a mensagem de salvação, foram recebendo Jesus em seus corações, e a mensagem foi assim se lastrando de uma forma tremenda. E dentro desta igreja estava ali um dos diáconos chamado Estevão. E este homem, meus queridos, era cheio do poder do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Estevão era aquele homem que ele tinha, meus amados, tanta eloquência, tanto no falar do Senhor Jesus, como na sua vida de fé. Era um homem que verdadeiramente vivia aquilo que pregava. Estevão, ninguém podia debater com as suas palavras, de tamanha eloquência, tamanha sabedoria do Espírito Santo sobre a vida dele. E com isso, meus queridos, armaram de uma forma para assim apedrejar Estevão. E Estevão foi apedrejado. Morreu dessa forma cruel, mas, meus amados, assim que aconteceu a morte de Estevão, fiquem bem ligados, porque nesta noite Deus vai trazer algo aí muito profundo ao nosso coração. Assim que Estevão foi apedrejado, meus queridos, Saulo também, antes de ter um encontro com Cristo, antes de Saulo se converter também, quando ele estava indo no caminho para Damasco, perseguindo a igreja de Cristo Jesus, então ele também era um perseguidor, que também estava ali perseguindo estes cristãos, pegando ali homens e mulheres, lançando-os na prisão. E, meus amados, e neste contexto, onde tudo foi aflorado com a morte de Estevão, a igreja que estava reunida, a igreja fervorosa, aquela igreja que estava ali diante do Senhor todos os dias, unânimes em oração, em dedicação à palavra do Senhor, veio então a grande perseguição sobre estes cristãos. E a Bíblia nos diz, amados, que eles foram dispersos. Cada um foi para uma região, mas o que nos chama a atenção, meus queridos, que
estes irmãos, em meio a essas perseguições, eles não deixaram de anunciar o evangelho. Eles não deixaram de pregar a palavra do Senhor Jesus. Deixaram de mostrar o caminho da redenção. Por onde estes homens passavam, eles anunciavam com eloquência, com intrepidez e com grande sabedoria a unção do Senhor, a palavra do Senhor Jesus. E a igreja perseguindo, a igreja sendo perseguida e o povo cada vez mais alcançando mais e mais vidas para o reino do Senhor Jesus. Pois bem, meus amados, o que o Espírito de Deus, ele quer nos ensinar com este exemplo, com este ponto específico que nós estamos abordando nesta noite? Há 3 coisas, meus amados, que Deus quer falar ao nosso coração. A primeira coisa, meus queridos, que isso é muito importante nós alistarmos e já colocamos ela no topo, que quando nós estamos enfrentando as perseguições, quando nós estamos, meus amados, passando pelo nosso vale de provação, de dificuldades, este é o momento onde o Espírito de Deus, ele mais traz sobre nós a força que vem do alto. Por isso a palavra do Senhor nos afirma, o próprio Senhor Jesus declarou esta palavra, que é na nossa fraqueza, aleluia, que o poder de Deus se aperfeiçoa. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu não sei quais são as suas perseguições, os seus embates, eu não sei quais são as aflições que você tem vivido nestes últimos dias, mas o Espírito de Deus manda dizer para você e para todos nós que é no meio do contexto de grandes provações é que o Senhor se manifesta poderosamente diante das nossas vidas. Talvez até você esteja questionando e dizendo no seu coração: pastora, já faz tanto tempo que eu estou passando por perseguições, eu estou atravessando um vale de perseguições, de provações que eu não consigo descrevê-las, de tamanhas que são, mas eu não consigo sentir a presença do Senhor, eu não consigo avançar, porque a luta, ela tem cada vez mais me enfraquecido. Mas Deus manda dizer para você nesta noite, meus amados, que muitas vezes é neste momento, meus amados, que nós pensamos estar enfraquecidos, é que o Espírito de Deus está trabalhando no nosso espírito. Fisicamente você pode até dizer que está sim enfraquecido, mas você não faz ideia, é o Espírito de Deus que manda dizer isso, porque isso é uma revelação de Deus para o nosso coração. Você não consegue, meus amados, imaginar o que o Espírito de Deus, aleluia, ele está operando no nosso espírito, dentro de nós, neste momento, aleluias. Portanto, meus queridos, se você está se colocando, se você está nesta condição, Deus manda dizer para você: levanta a sua cabeça, aleluia, porque aquele que peleja, aleluia, pelas nossas causas, em breve ele vai se levantar e você vai ver o quanto ele fez a obra dele na sua vida. Porque a obra do Senhor, meus amados, ela começa de dentro para fora. Quando nós nos levantamos em força, note bem isso, quando nós estamos já marchando, quando nós já estamos firmemente de pé caminhando, irmãos, a obra já estava sendo feita por muito tempo. No momento em que sentíamos fisicamente, pensávamos estar por baixo, pensávamos estar derrotados, mas neste momento exato, o Espírito de Deus, ele vem trabalhando, ele vem ajustando, ele vem colando os cacos, ele vem sarando as feridas, aleluia, ele vem restaurando a sua igreja. E quando então termina, meus amados, este processo, esta ação do Espírito Santo, e nós então nos posicionamos, nós então nos levantamos na força, na audácia e na eloquência, e no nosso caminhar firmemente diante do Senhor.
porque ele já fez a obra que até então achávamos que nada estava acontecendo. Meus amados, quando Deus começa a grande obra nas nossas vidas, muitas vezes nós podemos ter as manifestações dos barulhos que Deus faz, mas muitas vezes a obra que o Senhor faz também dentro de nós, em nós, é no nosso silêncio, é lá naquele oculto da nossa alma, onde nem mesmo nós conseguimos ouvir o som do barulho de Deus, do mover de Deus, do agir de Deus nas nossas causas. Então, meus amados, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, aleluias, que não há nada, absolutamente nada que impede Deus agir na vida do seu povo. Não há nada que impede o povo de Deus se levantar. Eita glória de Deus! Aqueles homens que estavam perseguindo a igreja, eles perseguiram os servos do Senhor, mas não conseguiram calar a boca daqueles cristãos. E da mesma maneira, meus irmãos, o diabo tem tentado te parar. Minha irmã, quem sabe você está aí paralisada, o inimigo tentando te parar, mas eu volto a dizer, Deus já começou a grande obra, eita glória, os anjos do Senhor já estão a serviço do Pai, neste trabalhar, neste mover, para logo em breve te colocar de pé e você vai ver a obra que Deus realizou na sua vida. Porque nada e nem ninguém pode impedir o agir de Deus na vida dos seus servos. Louvado e exaltado seja o Senhor. Então, meus queridos, se você está passando dentro deste contexto em que eu estou aqui alistando, se alegra a sua alma, regozija no Espírito Santo de Deus, porque ainda que os teus olhos não estejam vendo coisa alguma, Deus está trabalhando, Deus está fazendo a grande obra. E, amados, é como uma árvore. Quando nós plantamos aquela árvore, nós levamos tanto tempo para vê-la crescer e muito mais tempo ainda leva para colhermos o fruto desta árvore, porque ela está crescendo primeiramente na sua base, nas suas raízes, e é isso que Deus está fazendo com a sua vida, é isso que Deus está fazendo com a igreja. Deus está trabalhando com a nossa base, a nossa estrutura, Ele está aprofundando as suas raízes. E essa igreja, meus amados, que aqui é colocada neste texto a exemplo desta mensagem, esta igreja, meus amados, foi enraizada, foi fortalecida. Aqueles cristãos perseguidos estavam cheios do poder do Senhor, porque Deus estava operando através da vida deles. E não é diferente o que Deus começa a fazer na vida da sua igreja. Meus queridos, não se abate, não se entregue às aflições, não ceda aquilo que o diabo está soprando, dizendo aos seus ouvidos. Mantenha firme, porque neste lugar que você pensa está sendo destruída, neste lugar, meu irmão, que você pensa que é o fim, é exatamente aí, neste lugar, que Deus está aprofundando as tuas raízes, que Deus está reestruturando, aleluia, a sua base, reestruturando a coluna, refazendo a sua vida, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, amados, que eu aprendo aqui, com essa perseguição, que estes irmãos saíram para outras partes. Eles estavam sendo perseguidos ali em Jerusalém, pelos aqueles homens, por aqueles religiosos, mas, meus amados, eles saíram para outras regiões, e onde eles saíram, eles continuaram a fazer o que eles estavam fazendo lá em Jerusalém, que era pregando o evangelho de Cristo Jesus.
E, meus amados, tenta aqui, junto comigo, vamos aqui seguir juntos o raciocínio e eu vou fazer uma conjectura para que você venha entrar junto comigo neste grande mistério. Quando estes homens saíram de Jerusalém, meus amados, debaixo dessa perseguição, note bem isso, estes irmãos, com certeza, eles saíram dali, meus amados, em prantos. Muitos deles talvez até saíram feridos. Quem sabe muitos destes não foram chicoteados antes de saírem fugitivos? E muitos destes, talvez, amados, não tiveram tempo nem mesmo de pegar os seus pertences. Talvez estes irmãos que estavam sendo perseguidos, eles saíram, meus amados, no calor da perseguição, sem olhar para trás, debaixo de muita tristeza, muita angústia, mas havia algo latente no coração destes irmãos, que era o poder do Espírito de Deus, Deus trabalhando na vida deles, Deus fortalecendo-os naquela perseguição. Mas o lado humano, o lado homem, meus queridos, com toda certeza, eles estavam dilacerados, eles estavam entristecidos. O lado humano deles, meus amados, estava chorando, estava sentindo as dores. Mas olha o que aconteceu em outras regiões, por onde eles passavam, por onde eles foram, meus queridos, eles continuaram a pregar, a fazer o que estava fazendo e pregando lá em Jerusalém. Então, o que eu aprendo aqui nesse segundo ponto, meus queridos? Não importa, ouça isso, eita mistério, não importa em que situação você esteja, ou quer seja em perseguição, em aflição, em luta, em provação, não importa em que contexto você está inserido dentro desta palavra. Mas o que o Espírito de Deus manda dizer para cada um de nós, não cesse aquilo que Deus começou na sua vida. Não entrega, não pendure as suas armas, não desça da guarda, não baixa a guarda. Não cessa, meus queridos, de fazer aquilo que antes você fazia, na força do Senhor. Talvez você esteja dizendo, pastora, mas eu não tenho mais força para isso. E eu disse, eu repito, ainda que você esteja dizendo, a sua carne esteja falando para você que você está fraco e você não consegue, mas Deus está trabalhando dentro de você. Há uma pessoa da Trindade dentro de você, o Espírito de Deus habita dentro de você. Ele habita dentro de nós, aleluias! E, meus queridos, este Espírito que habita dentro de nós, ele não está inerte, ele não está morto, ele é vivo, ele é eficaz, ele continua a operar, ainda que não estamos vendo, ainda que não estamos palpando, ainda que no físico, na minha carne, na minha visão, dentro da minha ótica, eu não estou vendo nada. Mas dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, ele está trabalhando. Então, meus amados, mesmo dentro deste contexto, continue, não para. Se você não consegue mais jejuar como antes, jejua menos. Se você não ora e não sente mais como antes, mas não para de orar. Amados, o segredo está em não pararmos. E muitas vezes, fica atento a isso. Quando nós paramos, irmãos, quando nós paralisamos os nossos pés, sabe o que acontece? O inimigo de nossas almas, ele ganha espaço, ele ganha campo, ele ganha, meus amados, quando nós nos paralisamos. Porque você quer ver algo que enfurece o nosso adversário. Você quer ver algo que enfraquece as trevas, os nossos inimigos. Meus amados, é quando nós perseveramos na nossa caminhada. Mesmo em cima do sangue,
mesmo em cima das traições, mesmo em cima das aflições, mesmo em cima das vergonhas, das humilhações, das perseguições, mas eu vou continuar caminhando, porque aquele que habita em mim é fiel e poderoso. Enfim, como Jó assim disse, enfim, ele vai se levantar a meu favor. Aleluias. Talvez, amados, eu repito, quando aqueles homens saíram, aquelas mulheres, aquela igreja saiu dispersos. Quanta dor eles traziam consigo. Eles tinham alegria dentro de si por estar sendo perseguidos por amor ao evangelho. Mas o seu lado humano, irmãos, não há como negarmos isso. Porque nós não somos somente espírito, mas somos também carne. O lado humano, meus amados, ele sofre, ele sente. Ah, meus amados, quanto que estes homens sofreram, quanto que estas mulheres sofreram. Mas lá para onde foram, mesmo em cima das lágrimas, das humilhações, da perseguição, da angústia, das feridas que estavam abertas, como eu disse aqui, conjecturando, talvez muitos destes receberam ali açoites antes de saírem pelas outras regiões. Mas mesmo assim, eles estavam anunciando o evangelho de Cristo. Minha irmã, levanta, não para. Mesmo que você não esteja vendo nada, que você não esteja sentindo nada, tudo que Deus está esperando tão somente. E nós levantemos. Pastor, eu estou tão fraca. Mas é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eita glória! Continua. Pastora, mas eu fui tão ferida. Eu estou tão magoada. Jesus está trabalhando na sua vida. Jesus está levantando a sua estrutura. Jesus está aprofundando as tuas raízes. Ah, mistério de Deus, continua, mesmo fraco, mas não para. O segredo está em prosseguir. E a Bíblia diz isso, meus queridos, que naqueles últimos dias, quando já estivermos bem às portas, de sermos levados deste mundo terrível que vivemos, a Bíblia nos diz, meus amados, que nos últimos dias é o que vencer, o que perseverar. Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. É a perseverança, meus amados. Agora a Bíblia não fala, a perseverança é para os que estão fortalecidos, não. Eu quero dizer para você, igreja, eita mistério, a perseverança é para quem está enfraquecido mesmo. Porque quem não está enfraquecido, amados, ele não precisa de perseverar, ele já está lá adiante. É para quem está caído, é para quem está lá embaixo. É que o Senhor traz esta palavra. É perseverar. Deus, eu não tenho força, eu não consigo, mas eu vou continuar. E cada passo que você for dando, cada passo lento, com dificuldades, Deus vai aprofundando as tuas raízes. Deus vai te levando ainda mais e muito mais adiante. E Deus vai cada vez mais te fortalecer. Quando você assustar e você já está lá na frente e você vai ficar surpreendido, eita mistério de Deus, você vai ficar impactados com os frutos que você vai colher da obra que o Senhor realizou na sua vida, enquanto você estava atravessando o seu vale de aflições e perseguições e frieza. A terceira coisa, meus queridos, que Deus me ensina aqui com esta palavra. Quando aqueles homens foram perseguidos, irmãos, note aqui, liga comigo aqui no mistério. Eita glória, Espírito de Deus está falando no meio de nós. Meus irmãos, quando aconteceu tudo isso, essa perseguição, a morte de Estevão, este homem de Deus, homem cheio de fé, homem cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero frisar bem isso.
Quando este homem é morto, apedrejado, olha, meus amados, morto brutalmente, apedrejado, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. O homem era tão cheio de Deus, tão cheio da presença do Espírito, irmãos, que quando ele estava sendo apedrejado, a Bíblia nos conta, depois você pode ler isso com mais clareza aí na sua casa, ele estava tão cheio de Deus que enquanto as pedras eram lançadas nele, amados, ele olhou para o céu e ele viu Jesus, ele viu o trono do Senhor, ele viu a glória do Senhor. E sabe o que ele diz, irmãos? Ele diz assim: Senhor, não cobra deles este mal, Senhor, perdoa. Irmãos, é só quem está cheio do Espírito Santo de Deus para dizer algo assim. O homem estava ali sendo apedrejado e orando para que eles não fossem castigados, para que Deus perdoasse os seus pecados. Então, amados, vamos seguir aqui o terceiro ponto que Deus quer colocar. Olhando dentro deste contexto, este homem apedrejado terrivelmente, agora a igreja também sendo perseguida, como aqui a Bíblia descreve que Saulo, na ocasião, ainda não tinha tido o encontro com Jesus, e ele levando homens e mulheres e lançando no cárcere. E todo este contexto, note isso, todo este contexto, amados, liga comigo aqui neste mistério. Imagina só você, o reboliço que estava acontecendo ali dentro de Jerusalém, naquela cidade. Imagine só você, por um lado, Estevão apedrejado, os discípulos ali compadecendo por ver o seu companheiro de embate, de ministério, sofrendo e morto naquela condição. Eles também amedrontados pela condição que eles também estavam vivendo, que também viriam sobre eles a mesma perseguição. Estava tendo ali, meus amados, um grande reboliço. E o que primeiramente vem, né? A nossa memória, o que logo a gente começa a pensar? O nosso lado carnal. Logo a gente começa a pensar, dá aquela sensação, meus queridos, de que Deus abandonou os seus. Dá a impressão, não é isso que muitas vezes o diabo fala nos nossos ouvidos? Dá aquela intenção, aquela impressão de que, por que Jesus, por que Deus permitiu este homem morrer, um homem tão cheio do poder de Deus? Por que esses homens, tão cheios do Espírito, que estava anunciando o Evangelho de Cristo, por que Jesus, por que o próprio Senhor permitiu tudo isso acontecer? Por que o Senhor permitiu que eles fossem envergonhados, perseguidos, injuriados, humilhados, envergonhados? Amados, quantas vezes o inimigo fala isso ao nosso coração? Quantas vezes nós até chegamos diante de Deus e falamos isso para o Senhor? Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Aconteceu isso certa vez, quando os discípulos estavam ali naquele barco e Jesus estava dormindo lá na proa do barco e veio aquela tempestade terrível. Qual foi a atitude daqueles homens? Eles foram até Jesus e a primeira coisa que eles falaram com Jesus: Mestre, não se te dá que morramos? O Senhor não se importa que vamos morrer? Quantas vezes, amados, o inimigo fala isso também aos nossos ouvidos? Para que você continua? Olha como está a sua casa. Deus esqueceu de você. Olha seu marido cada vez pior. Olha a sua família cada vez pior. Olha seu filho. Para que você guarda as promessas de Deus? Ele não vai cumprir isso. Porque olha como tudo está difícil, olha como tudo está diferente. Você está vendo o cenário? Deus esqueceu de você, irmãos. Todos nós passamos por isso. Aquela sensação de que aqueles momentos de aflição que nós passamos, como esses cristãos aqui, está sendo abordado. Nós logo imaginamos, o diabo logo enfraquece, meus amados, a nossa mentalidade espiritual. É o primeiro lugar que o diabo age, é no nosso raciocínio.
é na nossa mente, é na nossa lógica. Porque se ele abalar aqui, meus amados, a nossa mente, ele vai conseguir desestruturar a nossa fé. Porque é aqui que ele começa com seus dardos. Quando tudo chega no coração, meus amados, quando a frieza chega, quando a tristeza, quando tudo cai no coração, começa primeiro aqui na nossa mente. E ele vai soprando, ele vai falando na nossa mente. E nós achamos que estamos desamparados. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu logo o servo dele, o ungido dele, fazer isso comigo? Por que Deus permitiu acontecer isso comigo na minha igreja? Por que Deus permitiu isso ou aquilo? Por que Deus tirou meu marido, meu filho? Por quê? São tantos porquês. E nós colocamos, que o diabo vai colocando na nossa mente, e nós canalizamos para o coração, e nós jogamos para o trono de Deus. Aquela sensação de que tudo está perdido e que Deus nos esqueceu de nós. Agora, irmãos, olha só, eu fecho aqui nesse terceiro ponto que Deus me ensina aqui neste texto. Deus jamais, você sabe disso, nós sabemos, mas mesmo sabendo disso, quando nós estamos inseridos dentro deste contexto de perseguição, aflição, nós nos esquecemos disso. Mas é bom lembrarmos sempre que Deus nunca, jamais perdeu o controle da situação. Ele está no controle. Tudo está no controle de Deus, meu irmão, minha irmã. E nós muitas vezes queremos entender por que disso, por que daquilo. Não nos compete saber o porquê. Mas qual o propósito de Deus dentro daquilo? Mas quando nós vamos até a Deus para também querer entender o propósito, meus amados, nós precisamos chegar até o trono de Deus para abordá-lo sobre qual o propósito, não com arrogância, mas com coração humilde diante do Senhor. Porque, amados, precisamos entender, aleluias, que Deus tem o controle e Ele tem o propósito de todas as coisas a nosso favor, diante de nós. Você é importante para Ele, nós somos importantes para o Senhor. Nós somos o melhor da criação de Deus. Igreja, quem? Note isso, guarda isso no seu coração. Quem nessa terra, ou em qualquer outra era que seja, quem é capaz de morrer por você, como Jesus morreu por cada um de nós? Olha o quanto Ele nos ama. E você acha que Ele está permitindo toda essa situação que estamos vivendo, que você esteja vivendo neste momento? É porque Ele não te ama? Que Ele te abandonou, esqueceu de você? Não, meus queridos. Deus tem propósito em todas as coisas. E quando chegar o momento certo, se assim aprove ao Senhor, Ele vai nos fazer entender o propósito dEle. Quantas vezes eu, nos meus momentos com Deus, e orando ali ao Senhor, eu conectada sozinha com meu Pai, e de repente, alguma situação vem à minha memória, e ali eu começo a recordar, e eu olho para o tempo presente e eu falo, meu Deus, agora eu estou entendendo por que foi necessário isso e aquilo naquele tempo. Ah, meus queridos, e como que aquilo traz um refrigério para minha alma, como também para a sua alma. Aquele povo, aqueles irmãos, Deus tinha um propósito, meus queridos. E o propósito do Senhor, aleluia, era avançar com a sua igreja, era avançar com a sua mensagem, era levar a sua mensagem, o seu reino para outras partes, para outros lugares. Até então, aqueles homens, aqueles cristãos que estavam perseguindo
aqueles crentes, aqueles homens de Deus fervorosos. Até então, meus amados, eles acharam que eles estavam ganhando. Eles acharam que eles estavam com os cristãos na mão. Eles acharam que eles estavam com o domínio da igreja nas mãos. Mas eles não sabiam que o Senhor da igreja, o Senhor dos senhores, o Deus daqueles irmãos, estava trabalhando para o crescimento, para o avanço da sua igreja. E hoje não é diferente, meus queridos. Tudo que está se passando hoje na sua vida, não importa qual contexto que você esteja, tudo que está se passando, lembra que Deus está avançando com você, porque você faz parte da igreja, você faz parte do exército de Deus, você faz parte do plano de Deus, aleluia, você faz parte do reino dos céus, aleluias, e Deus está avançando com você, eita glória, Deus não quer te ver caído assim no chão, há uma letra da música que diz, Deus não nos quer ver, meus amados, estagnados, prostrados. Ele tem planos. Foi isso que ele disse para o profeta Jeremias. Sou eu quem sei os planos que tenho acerca de vós. Eita glória! Portanto, meus queridos, igreja do Senhor Jesus, amados e eleitos do Senhor Jesus, levante-se nesta noite, aleluia, e declara para os céus ouvir e para o inferno estremecer que você está vivendo dentro desta situação, mas hoje você está entendendo todos os propósitos, tudo quanto Deus está ministrando na sua alma, e você está se levantando nesta noite, aleluia, para a derrota de Satanás e glorificação do nome do Senhor Jesus. Levanta. Deus está avançando com a sua igreja. Deus está avançando com você, meu irmão. Minha irmã, grande é o que Deus está fazendo. Eita glória. Não estou vendo? Não precisa de você ver, porque daqui um pouquinho, bem pouquinho, você vai sentir, eita glória, você vai ver, você vai colher os frutos do que Ele está fazendo agora, hoje, na sua vida, dentro deste contexto de aflição e perseguição. Eita glória! Você está caminhando em cima das suas lágrimas, das humilhações, da vergonha, mas não para de caminhar. Não para, não breca o seu caminhar, avança, porque aquele que é contigo é fiel e permanece fiel para todo sempre. E finalizando, lembre-se sempre que grandes são os propósitos de Deus, grandes são as obras que Deus está realizando. Só Ele sabe os planos e os pensamentos que Ele tem acerca de cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha completá-la ao nosso coração. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela revelação da tua palavra ao nosso coração. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor, Pai, é quem sabe o que precisamos receber. E muito obrigada, meu Cristo, muito obrigada por cada palavra que o Senhor tem falado conosco neste lugar. Obrigada, Deus, por mais esta porção que o Senhor ministra nos nossos corações. Complete, a Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.